Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai continuar a nossa apostila na página 14. Hoje nós vamos falar sobre doenças infecciosas e epidemias, né? Eu sei que todo mundo não aguenta mais falar de coronavírus, tá? Mas às vezes a gente vai acabar falando aqui nesse texto, porque não tem como a gente fugir desse tema que a gente está vivendo ele, né? Se a gente não falar o que a gente vive, a gente nunca entende. Então, olha lá, você às vezes já teve alguma infecção, uma dor de garganta, uma catapora, né? Alguma outra doença, né? Mas você sabe o que é ter uma infecção? Infecção é quando entra algum organismo, tá? Um vírus, uma bactéria, um fungo, um verme, um protozoário, e ele o que? Ele começa a se multiplicar dentro de você, tá? Então, ele vai se multiplicar, é onde a gente acaba adoecendo por conta disso. Geralmente, as doenças infecciosas são transmitidas pelo contato direto com as pessoas, ou seja, muito próxima, gotículas de saliva que saem da nossa boca. O simples fato da gente respirar e pôr o ar para fora, se você estiver infectado, você pode passar algum vírus, alguma bactéria para essas pessoas, tá? Água contaminada também pode trazer algum verme, algum protozoário, tá? Também alimentos mal cozidos, mal lavados, picadas de insetos, né? Muitos insetos podem transmitir doenças como a dengue, que é o vírus, a malária, que é um protozoário. Então, assim, é muita coisa para a gente tomar cuidado, tá? Ainda hoje, muitas não têm vacinas, tá? Então, por exemplo, a malária não tem vacina para malária específica, não tem vacina para dengue com 100% de eficácia ainda. Tem até umas vacinas aí que são vendidas, mas eles falam que tem um pouquinho, que não é muito legal essa daí ainda, não sei por quê, né? Mas ainda tem muita coisa para ser estudada. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde decretou pandemia, né, para o coronavírus, né? Então já faz um ano, né, que a gente está em pandemia, que a gente entrou numa quarentena achando que ia ser só 15 dias, e já faz um ano, né? Muito triste isso. E em 2010 nós tivemos a pandemia do H1N1. Não foi tão destruidora igual está sendo essa do coronavírus, mas foi também. Tanto que hoje nós temos já a vacina da H1N1, aquela que a gente toma todo ano, a vacina da gripe, né? Ela já vem inclusa nesse kit, né? Por isso que hoje em dia a gente não ouve falar tanto da H1N1 de mortes, porque a vacinação controla, a vacinação ajuda, tá? Mas qual que é a diferença entre pandemia, epidemia e endemia? Vamos começar do menor, tá? Endemia é quando uma doença afeta uma região por um longo período. As endemias geralmente estão associadas à falta de saneamento básico e à presença de animais transmissores. Por exemplo, nos interiores lá do sertão, onde não tem acesso à água tratada, a maioria das pessoas pegam água de fossas, de poços, né? Desculpa, de riachos. Às vezes essas águas estão contaminadas, né? Fica endêmico algumas doenças, né? Como a barriga d'água, que é do Schistosoma mansuni, né? Então, algumas doenças acabam ficando somente numa determinada região. Casos de malária é muito comum lá no Amazonas, né? E é pouco para cá, para o sul do país, né? Para o sudeste. Então, endemia é uma doença que fica no local, tá? A epidemia é quando ela surge em uma região e rapidamente afeta outras. Então, ela surge numa cidade. De repente, todas as cidades em volta já estão, todo o estado já está infectado. Então, é uma epidemia. O coronavírus começou assim, como uma epidemia lá na China, né? Um local só começou, depois virou o quê? Uma pandemia, quando se espalha por continentes, né? A partir do momento que ela sai de um lugar e começa a agir mundialmente, é chamado de pandemia. Para evitar a disseminação, é importante
os doentes, vacinar as pessoas, controlar a população dos animais que transmitem doenças e fazer o controle dos doentes. Então, aqui, ó, tratar os doentes, ou seja, pegar a pessoa que está doente, manter ela isolada, dependendo do tipo de doença que ela está, se for uma doença que transmite pelo ar, né? Assim, é bom deixar a pessoa isolada. Olha aqui de novo, vacinar as pessoas. Quanto mais pessoas vacinadas, menor é a contaminação, menos casos da doença a gente vai ter até conseguir barrar ela, tá? Controlar a população de animais que transmitem doenças. Gente, não é só o Covid que está matando, não. A dengue também tá, viu? Fique esperto, muita chuva, a água para em calha, para num pratinho que está lá escondidinho no meio das suas plantinhas. Então, olha com atenção, tá? Isso tudo pode acontecer. Então, como na dengue, né? E prestar bastante atenção nesses lugares, evitar. Dengue mata, tá, pessoal? É grave. Eu já tive dengue 2 vezes, viu? Desejo isso para ninguém. Parece que os ossinhos da gente tá tudo quebradinho, tá? E como que a gente faz o controle desses animais, né? Não deixando eles se proliferarem, não deixando água parada para que eles consigam botar seus ovinhos, né? Fazendo controle de fumacê na rua. Isso tudo auxilia, né? A tentar equilibrar esses casos, mas quem faz aonde estão os maiores focos de dengue é dentro de casa, viu, pessoal? Então, muita atenção, tá? Porque essa doença também não é brincadeira, ok? E fazer o controle que transmitam. Então, aqui a gente vai ter falando sobre a gripe espanhola, né? Eu quero saber se ela foi uma endemia, uma epidemia ou uma pandemia. Vocês vão ler esse textinho, tá? E daí vocês vão me falar, vão me responder. A gripe espanhola foi uma doença grave que levou muitas pessoas à morte. Que tipo de vírus causou essa gripe? Aqui fala, tá? Que tipo de vírus que é o nome dele, tá? E sublinhe no texto a possível explicação para o aparecimento desse vírus. Aqui já tá lá, resultou de uma transformação nas formas de gripes que existiram antes, ou seja, mutação. O que está acontecendo com o coronavírus hoje? Está tendo mutações, né? Porque as pessoas não estão ficando quietas, estão tendo muita aglomeração, muita gente junta no mesmo lugar, isso não pode. Porque o que acontece? A pessoa adquire o vírus ainda, a pessoa consegue controlar, fica no quietinho em casa, o vírus morre. O que acontece quando você tem contato com outras pessoas? O vírus vai ficando cada vez mais forte, é onde acontecem essas mutações que está acontecendo com o coronavírus, tá? Então, pessoal, muito cuidado, muita atenção. Se cuidem mesmo, evitem, gente, aglomerações, evitem em lugares que tem muitas pessoas, tá? Usem a máscara direitinho, que te ajuda a proteger. Até a próxima, tchau, tchau.